Um resgate de 91 trabalhadores foi realizado na sexta-feira da semana passada, em uma operação do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o procurador do Trabalho, denúncias foram feitas aos donos de fazendas que mantinham em condições precárias dezenas de trabalhadores em um estado análogo à escravidão. 7 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos também foram resgatados do local. As condições verificadas eram de absoluta degradância, o trabalho era executado em condições extremamente precárias, não havia refeitório nas frentes de trabalho, os empregados realizavam suas refeições no chão, sem condições mínimas de higiene, não havia local para armazenamento das refeições em algumas propriedades. Os empregados precisavam, em 2 dessas propriedades, os empregados precisavam improvisar fogareiros com álcool, sujeitando inclusive ao risco de incêndio, de queimaduras. Não havia refeitório, não havia instalações sanitárias, eles realizavam suas necessidades fisiológicas no mato, não eram fornecidos equipamentos de proteção individual, aumentando ainda mais o risco de acidentes de trabalho. Eles realizavam essas atividades sob forte sol e mesmo assim não era fornecida água potável, eles levavam uma garrafa térmica com água de casa e geralmente água de torneira, e quando essa água acabava, não havia líquido, não havia mais água para reposição hídrica, sendo que o trabalho é extremamente exaustivo. O resgate aconteceu em 2 plantações de milho, que ficam em cidades como Indianópolis e Iraí de Minas, ambas cidades do Triângulo Mineiro. Nesses 2 locais, os trabalhadores catavam palha de milho que posteriormente eram encaminhadas para empresas de cigarro artesanal no Brasil. Em outras 2 plantações de café, localizadas em Campos Altos, no Alto Paranaíba, mais trabalhadores foram resgatados nas mesmas condições. O José Cícero, que veio do estado de Alagoas, mostra a mão calejada do trabalho. O lavrador conta que não recebia o equipamento de proteção individual e que homens e mulheres tinham apenas um único banheiro para usar no local. Banheiro só. Um banheiro para 17 pessoas? Aham. Um banheiro para 17 peão. Dormir no chão com o colchão. E as costas? Meu machucado, né? Dá pra... Mas acabar dá pra levar assim mesmo, né? É o jeito, né? A promessa é de trabalhar, né? Como nós estávamos trabalhando, né? Mas dormir no chão, não pensei muito não, dormir no chão não, né? Esse casal, que hoje mora em Celso Bueno, distrito de Patrocínio, veio de Americana Dourada, na Bahia, com 2 filhos, de 1 ano e o outro de 4 anos. Antes de trabalharem na lavoura, o sonho era outro. O meu sonho é ter... Eu já fiz curso de cabeleireira, ter meu salão, ter minha casa e cuidar de minhas filhas. Nunca... E um dia, se eu pudesse, eu ia ser policial, mas isso não. Mas por enquanto era só isso mesmo. Muito longe para vocês, sonho? Assim. Vai vivendo, né? Porque na Bahia não tem muitas opções, né? Pra gente. Ainda mais a gente tem filhos, aí mais complicado. A gente tem que sair pro meio do mundo, né? Meu sonho, sei lá, velho. O que ela decidir, tamo junto. Não almejou muita coisa ainda, não? Não. De boa. Ao todo foram cerca de 90 pessoas que foram trazidas aqui para a Gerência Regional do Trabalho em Patos de Minas para receber o que era de direito delas. A maioria dessas pessoas vem de alguma parte pobre do Brasil, são da Bahia, estado de Alagoas, e todas contam o mesmo testemunho, que vieram para Minas Gerais com a esperança de uma vida melhor, trabalhar nessas lavouras e conseguir sustentar a família que muitas vezes está em outro estado do Brasil. Só que os testemunhos também são chocantes, desde condições precárias de dormitórios, a comida e até a falta de equipamentos de proteção individual na hora de trabalhar. Um inclusive disse que na hora de colher a palha tinha que comprar a própria luva para pegar toda a palha. Recebia cerca de R$5 por 1 quilo do produto. Não tinha banheiro, não tinha água potável, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada.
Uniforme, luva para trabalhar tinha? Não tinha nada, tinha cheio de chinelo, tinha. Era só. Era assim. Nessa terça-feira, os trabalhadores receberam as verbas rescisórias e uma indenização de R$ 720 mil, que deve ser dividida entre eles. O pagamento da indenização é um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e os donos das fazendas denunciadas. A Auditoria Fiscal do Trabalho está acompanhando o pagamento das verbas rescisórias, das verbas trabalhistas, e o Ministério Público do Trabalho firmou com os empregadores termo de ajuste de conduta com a previsão de pagamento de indenizações em favor tanto do trabalhador quanto da coletividade. Os empresários que mantinham os trabalhadores em trabalho análogo à escravidão também poderão ser denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes contra a dignidade humana. O termo de ajuste de conduta resolveu a responsabilidade trabalhista destes empregadores. Posteriormente, com o relatório elaborado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, os fatos são levados ao conhecimento do Ministério Público Federal, a quem cabe analisar a responsabilidade, pleitear, se for o caso, a responsabilização criminal daquele que for considerado responsável pelo crime de redução à condição análoga de escravo, que é um fato previsto em lei como crime.